alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, na tarde deste dia, e queremos desde já agradecer a sua companhia, dizer que este programa chega até você para levar a palavra de Deus e também para trazer nossas comunicações da igreja, as nossas comunicações da semana. A Igreja Presbiteriana de Dourados, responsável por este programa, ela tem a alegria de convidar você e a sua família para as programações normais da nossa igreja. Neste domingo próximo, às 9 horas da manhã, nós teremos a escola dominical e à noite temos às 19 horas o culto de louvor a Deus. Na quarta-feira, toda quarta-feira às 19 horas e 30 minutos, nós temos um curso de teologia que acontece aqui na igreja e você pode vir estudar a teologia conosco, e estudando a teologia estamos também estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, tá bom? Às quartas-feiras, e é aberta ao público. Na terça-feira, e só um detalhe, esse curso não tem mensalidade, não tem custo, não tem despesa para você, tá bom? Na terça-feira, toda terça-feira às 19 horas, nós temos o projeto de oração das as mães orando pelos filhos. Talvez você esteja precisando de orar pelo seu filho, pela sua filha, quer apoio da igreja para estar intercedendo pela sua família, sua casa, especialmente pelos seus filhos. Fica o convite aí, toda terça-feira às 19 horas, as mulheres estão aqui, as mães orando pelos filhos. É um momento muito agradável. E temos também a oração neste mesmo momento dos pais orando pelos filhos, tá bom? Durante a semana nós temos diversos grupos familiares que se reúnem nas casas, momentos de pequenos grupos, estudando a palavra de Deus, buscando o crescimento espiritual e também levar a palavra de Deus a um vizinho, a um amigo. Você é convidado para participar de toda esta programação, tá bom? Nós vamos dar o nosso primeiro intervalo e vamos voltar para falarmos sobre o tema por que devemos orar pelas autoridades. Não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida. Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje é de
1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre aos gentios, na fé e na verdade. Esse texto é muito curioso. Paulo está exortando Timóteo, e para que Timóteo exortasse a igreja que é a igreja em Éfeso, para que a igreja fosse exortada a interceder pelas autoridades. É nosso dever interceder pelas autoridades. Nós estamos vivendo um período no Brasil, e quando fala de autoridade, principalmente das autoridades políticas, governamentais, há uma indisposição no coração do nosso povo de interceder pelas autoridades, considerando que muitas delas não estão dando um bom exemplo para o povo, estão tentando implantar na nossa sociedade coisas absurdas que não queremos, enfim. Mas nada disto tira de nós o dever de orarmos pelas autoridades. É bíblico, é mandamento do Senhor orarmos pelas autoridades. Se você acha que elas não estão indo bem, você deve orar para que elas possam ir bem. E Paulo fala que, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas. A palavra súplica aqui é aquela oração que você vai colocar diante de Deus um pedido. Então, se você tem um pedido diante de Deus pelas autoridades, em vez de você ir lá gravar o Brasil que eu quero para o futuro, você vai orar, vai colocar a sua súplica diante de Deus. Vai colocar, antes de colocar diante dos homens e diante das autoridades, coloque diante de Deus. Não quer dizer que você não possa colocar diante das autoridades, mas coloque primeiro diante daquele que tem maior autoridade nos céus e na terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Súplicas é quando você vai pedir alguma coisa a alguém. Você vai pedir a Deus alguma coisa pela nossa pátria. E temos tantas coisas a suplicar a Deus pela nossa nação. Podemos suplicar a Deus pelas nossas crianças que vivem nesta nação. Muitos são molestados, muitos são violentados. Muitos são violentados não só fisicamente, mas psicologicamente. Temos visto até dentro de escolas onde deveriam proteger as nossas crianças, tentando induzi-las ao erro. Então nós precisamos de usar de súplicas. Vamos suplicar pelas nossas crianças que estão nas famílias, nas igrejas, nas escolas, e elas precisam de ser cuidadas, protegidas, amadas, educadas, orientadas segundo critérios santos, segundo valores morais firmes. Use a prática de súplica pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e jovens, muitos deles se entregando às drogas, muitos deles se entregando à vaidade, estão aí na nossa pátria. Orar pelas autoridades, suplicar a Deus por elas, para que elas sejam mais honestas, mais sensatas, que não se vendam a corrupção, que este pleito político que nós estamos vivendo nele não venha
a ser um momento tão desagradável à nossa nação, a ponto de vermos gritos de lamentos na nossa praça, vamos suplicar a Deus, pedir a Deus pelas nossas autoridades. Aqui fala assim, orações. Fala, pastor, mas súplica e oração não é a mesma coisa? Paulo está desmembrando o assunto aqui para nós. A súplica é um pedido, a oração é aquele momento de comunhão com Deus, que pode ser uma súplica, pode ser uma gratidão ou uma intercessão, mas acima de tudo, a oração aqui tem o sentido de você ter com Deus uma comunhão. Jesus orava, muitas vezes encontramos nos evangelhos Jesus orando apenas para ter uma comunhão com Deus. Enquanto nós oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, nós colocamos diante de Deus a vida das pessoas que estão sob a nossa ótica, sob a nossa atenção. Nós colocamos diante de Deus, suplicamos e pedimos a Deus por essas pessoas, mas enquanto estamos falando com Deus, estamos usando este meio de graça, que enquanto nós falamos com Deus, a paz de Deus vem ao nosso coração, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, muitas coisas que Deus tem para nos dar, mas Ele espera que nós, como seus filhos, nos aproximemos dEle e entremos em comunhão com Ele, em oração, e coloquemos diante dele a nossa vida para desfrutar da presença, da companhia dele, mesmo que não tivéssemos nada para pedir a ele. Então nós precisamos de aprender a orar, a colocar diante de Deus a nossa vida e a termos uma comunhão com Deus. Paulo diz aqui que devemos também usar da prática de intercessão. Intercessão é quando você vai interceder, pedir a Deus por uma outra pessoa. Pedir que Deus abençoe aquela pessoa, que Deus dê sabedoria àquela pessoa. Quando se trata de governantes, nós temos que aprender a pedir a Deus que dê sabedoria, honestidade, compaixão à vida daqueles que governam sobre o povo, para que o povo encontre apoio, sustento nessas pessoas. Interceder aqui significa colocarmos diante de Deus aquela pessoa e pedir que Deus o abençoe, dê sabedoria, dê graça, proteja a vida dele, a sua família, para que bem lhe vá, para que ele seja bem sucedido. Então, essa é uma súplica de intercessão, quando colocamos diante de Deus alguma pessoa e rogamos por ele a sua bênção e a sua paz. Paulo usa aqui também a palavra ação de graças. A nossa oração nunca deve ser só de pedido, mas deve ser também de gratidão. Você já pensou um filho que nunca aproxima de você com gratidão no coração? Sempre aproxima de você para pedir alguma coisa, para reclamar alguma coisa, e nunca tem um diálogo com você, nunca volta para agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Apesar de todas as lutas da nossa pátria, nós ainda vivemos num país onde podemos criar as nossas famílias, pregar o Evangelho, onde encontramos coisa no mercado para comprar, as estações do ano são plenas. Nós temos muito que agradecer a Deus, e gratidão é a memória da alma. Se nós não agradecemos a Deus, nós nos tornamos corações duros, ingratos. Isso não é bom, isso não faz parte da nossa comunhão com o Senhor. E Paulo, depois de falar de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, ele diz: em favor de quem? Em favor de todos os homens. Devemos interceder por toda a sociedade. Devemos interceder por nossos vizinhos, nossos parentes, pelas nossas escolas, pelos nossos hospitais, em favor de todos os homens, todos que estão aí no nosso convívio social. Mas ele fala especialmente em favor de reis e daqueles que se acham investidos de autoridade. Devemos orar por todos os homens, sim,
mas lembrar especialmente dos reis, ou seja, daqueles que governam e daqueles que estão investidos de autoridade. É curioso nós falarmos isso e lembrarmos que Paulo estava orientando a igreja para interceder pelas autoridades num tempo em que as autoridades e a igreja estavam em conflitos, num tempo que o Império Romano perseguia a igreja, prendia os cristãos, matava os cristãos, reis tiranos, duros, imperadores perversos. Nero governava nesse tempo e Paulo é morto pela espada de Nero. E mesmo assim ele está mandando a igreja interceder pelos reis, orar pelos reis, orar por aqueles que estão investidos de autoridade. O que eu quero dizer com isso? Que nós não temos desculpa como igreja de não interceder pela nossa pátria, de não interceder pelas nossas autoridades, simplesmente porque nós temos uma demanda, uma desconfiança com a moralidade daqueles que governam. Não, isso não pode jamais tirar de nós a responsabilidade de intercedermos pelas nossas autoridades. É ordem do Senhor, é mandamento do Senhor, e o objetivo não é só pensando nas autoridades, pensando nelas primeiramente, mas também pensando na sociedade, nas pessoas, nas famílias. Há o governante e há o governado. E ele diz aqui, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, nós vamos orar pelas nossas autoridades, por aqueles que nos governam, por aqueles que reinam, que governam sobre nós, cujo objetivo é que Deus os abençoe, dê sabedoria, graça, dê prosperidade à nossa nação, às nossas famílias, mas acima de tudo para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós queremos viver numa sociedade onde não haja violência. Nós queremos viver numa sociedade onde haja respeito com a família, respeito com as crianças, respeito com os jovens. Então, se você quer viver a vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito, a palavra de Deus nos manda orar pelas nossas autoridades. Pensa nisso, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós hoje estamos falando sobre a nossa responsabilidade de intercedermos pelas autoridades.
usando aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que Paulo manda orar pelas autoridades. Intercedemos por ela, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, para que possamos exercitar a nossa fé com toda piedade e respeito. O exercício da fé, a religião, ela não deve se intrometer nos negócios do Estado. E o Estado não deve se intrometer na vida da igreja, a menos que a igreja esteja cometendo algum crime. Fora isso, o Estado não pode intrometer na vida da igreja. Tem que haver um respeito da igreja com o Estado e do Estado com a igreja. E o Estado tem o dever de proteger a igreja, para que a igreja possa exercer a sua função dentro da sociedade, dentro da comunidade. E a igreja é a consciência do Estado. A igreja, ela precisa de andar paralelo, junto, e ela é a consciência do Estado. Deve ser protegida pelo Estado e deve ser a consciência do Estado. Exatamente para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E Paulo diz assim no versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Ou seja, o que é bom e aceitável? É que a igreja interceda pelo Estado, interceda pelas autoridades, interceda por aqueles que estão revestidos de autoridade, para que governem para o bem da sociedade, para que sejam justos, para que sejam honestos, para que sejam humanos. A igreja deve orar, isso é bom e aceitável diante de Deus, para que haja harmonia na sociedade. Depois de falar essas coisas, Paulo vai dizer o seguinte, já que isso é bom e aceitável diante de Deus, ele diz o seguinte, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus que a sua palavra chegue ao coração dos homens. E conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. É desejo de Deus, do coração de Deus, que a sua palavra seja testemunhada pela igreja, levada ao conhecimento dos homens, para que eles conheçam a verdade, conheçam o Evangelho, conheçam o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, que Deus enviou a este mundo para nos salvar. É desejo de Deus que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que eles sejam salvos. Salvos de quê? Salvos dos seus pecados, que haja arrependimento e que haja fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. É desejo de Deus que este Evangelho que salva, que dá nova vida, que transforma, chegue ao coração das pessoas, trazendo luz, trazendo vida, trazendo refrigério, trazendo salvação. Porquanto há um só Deus, diz ele aqui, no capítulo 2, versículo 5, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus. Não adianta falar que tem quantos deuses aí. Não, há um só Deus, vivo e verdadeiro. Deus de fato e de verdade, que criou todas as coisas, criou o mundo, criou todas as coisas, governa sobre todas as coisas e voltará um dia para julgar a terra e fazer a consumação deste século. Há um só Deus, a Ele devemos temer, a Ele devemos amar, a Ele devemos obedecer, a Ele devemos respeitar, andar pelos seus mandamentos. Devemos tributar a Ele glória, louvor e culto e adoração, porque Deus
é um ser infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, bondade, justiça, verdade, tudo nós encontramos em Deus, e há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o seu Filho. Por que Jesus é o único mediador e não existe outro mediador entre Deus e os homens? Nem a mãe de Jesus pode fazer isso, nem aquelas pessoas que morreram cristãos, martirizados, santos podem fazer isso, não. Somente há um mediador, que é Jesus Cristo. Por que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Porque ninguém mais reúne na sua pessoa o que Jesus Cristo, Filho de Deus, reúne. Jesus é perfeitamente homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi concebido no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele foi gerado do ventre de uma mulher cujo nome é Maria. Ele nasceu, cresceu perfeitamente homem. Mas ele também é Deus, ele é o ente da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o ente divino, da mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, da mesma substância. Os três são um, iguais em poder e glória, em majestade, em tributo, em adoração. Mas Jesus tinha nele as duas naturezas perfeitamente harmonizadas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém mais no céu e na terra reúne estas características que Jesus, o Filho de Deus, reúne. Filho de Deus, Filho de Maria. O eterno que entrou na nossa encarnação, na nossa natureza e se tornou como um de nós. Por isso ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Por isso que ele é o único mediador, porque ele é o único que pode representar Deus diante dos homens e representar os homens diante de Deus. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você quer chegar a Deus, tem que ser através de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz para te salvar. Ele é o verdadeiro Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. E ele mesmo nos diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele te concederá. Ou seja, Jesus reúne as duas naturezas. Perfeitamente homem, então agora ele é o nosso representante diante de Deus, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Ele nos representa lá, ele é homem. Ele é perfeitamente Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele é perfeitamente Deus. E por isso ele pode representar Deus diante de nós. É por isso que Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nele essas duas naturezas são perfeitas. Ele é um homem perfeito porque nunca pecou. E ele é perfeitamente Deus, não obstante ter se encarnado, se tornado como um de nós. Ele é gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Por isso que ele pode representar os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. E é por isso que ele é o único mediador, porque ninguém mais possui estas duas naturezas numa mesma pessoa, homem e Deus. Então ele é o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Você quer chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo diz. Então, além de Paulo dizer de orarmos pelas autoridades, ele nos mostra a autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso mediador.
E ele diz aqui, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho esse que deve se prestar em tempos oportunos. Jesus não só é o único mediador, mas é o único que fez um sacrifício aceitável aos olhos de Deus pelos nossos pecados. Aqui diz o texto que ele se deu em resgate por nós. Ele deu a sua vida para nos resgatar, para nos redimir. Então, este que é o único mediador, ele é também o nosso Redentor. E Paulo diz aqui, concluindo, dizendo o seguinte, que esse testemunho se deve prestar diante de todos os homens em tempo oportuno. É um testemunho que a igreja tem que dar o tempo todo diante dos homens em tempo oportuno, é o tempo da oportunidade. Agora, por exemplo, é o tempo da oportunidade. Eu estou falando aqui, proclamando a palavra de Deus, e você está aí me ouvindo, me assistindo, acompanhando, ouvindo atentamente a palavra de Deus. E Paulo diz, para isto eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo então está dizendo, é este evangelho de Jesus Cristo que eu prego. Eu fui designado pregador, mas não é pregador de qualquer coisa, é pregador do evangelho. E também ele foi apóstolo, enviado. A palavra apóstolo é aquele que foi enviado aos gentios. Paulo é o apóstolo aos gentios. Não precisa de apóstolo hoje. Aliás, não existe apóstolo hoje na igreja. Os apóstolos encerraram no primeiro século da era cristã. O apostolado da igreja encerrou ali. A igreja é apostólica, mas ela não, por causa da doutrina dos apóstolos, por causa do fundamento dos apóstolos, nós somos uma igreja apostólica. Mas não há o ofício de apóstolo dentro da igreja desde Paulo e João, os últimos. Paulo é o apóstolo aos gentios, nascido fora de tempo, e o último dos apóstolos. E João morre velhinho na ilha de Patmos, depois da prisão dele na ilha de Patmos, ele é levado para Éfeso e morre ali no ano 95. Ali encerra este ofício da igreja, mas a igreja é apostólica porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então Paulo está dizendo, eu sou pregador e apóstolo. Hoje nós somos só pregadores, mas a igreja é apostólica e nós pregamos a doutrina dos apóstolos. Mestre dos gentios na fé e na verdade. É assim que Paulo se apresenta aqui. Portanto, nós devemos orar pelas nossas autoridades, lembrarmos que há um único mediador entre Deus e os homens, ele é também o nosso Salvador, que nos resgatou na cruz do Calvário. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador, entregue a Ele a sua vida, descanse o seu coração nele, busque o perdão de Deus através dele, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada.
garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos chegando aqui na etapa final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer imensamente a sua companhia. Hoje falamos da necessidade de orarmos pelas nossas autoridades, então vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom, o Teu governo está sobre toda a terra. Toda a terra pertence ao Senhor por um direito de criação. E o Senhor governa sobre todas as coisas. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Muito obrigado pela vida dos nossos telespectadores, pedimos a Tua bênção por cada um deles. Oramos pela nossa nação, oramos pelo pleito político que estamos nele. Oramos pelas nossas autoridades, para que sejam autoridades competentes, honestas, e aqueles que forem escolhidos possam ser escolhidos segundo critérios santos e não, ó Deus, segundo artimanhas mundanas, mas que o Senhor mesmo oriente o nosso povo brasileiro nas escolhas dos seus candidatos, daqueles que vão governar sobre nós, para que tenhamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Assim nós intercedemos pelas nossas autoridades e intercedemos pelo nosso país e fazemos isto humildemente em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E se você não tem uma Bíblia, você passa aqui na igreja, a Igreja do Relógio, a Igreja Presbiteriana de Dourados, para você receber uma Bíblia, receber a palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe.